Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a instalar o DHCP Server, tá? Então vamos começar aqui visualizando o IP, né, nessa máquina Debian, né, que nós usamos como servidor. Vamos colocar aí para visualizar, né, o IPA, que é o IP address, né, ver as interfaces, como é que elas estão configuradas, né? Então aqui nós podemos ver, ó, a EMP 0S3, né, tá com IP né, em 10.0.2.15, né, tá em NAT. O adaptador 2, né, que é a EMP 0S8, tá na rede 10, né. A EMP 0S9 tá na rede 20 e a EMP 0S10 está na rede DMZ, tá? Então nós temos a rede 10, a rede 20 e a rede 30. Então nosso servidor, né, ele está configurado, né? Então vamos partir para instalação. Vamos limpar essa tela, né? A gente já viu aí que tá ok aí o nosso servidor, né? A gente pode também startar outras máquinas, né, para fazer o teste, tá, de comunicação. Vamos startar aqui o servidor www, né, que é onde nós vamos instalar o nosso DNS, né, e o servidor web. Vamos instalar o serviço DNS e também o serviço web nessa máquina, tá? Então vamos startar para ver se ela está se comunicando, né, com o servidor Debian. Ela está inicializando aí o sistema, né? Aí a gente vai dar uma conferida lá no IP, né, dessa máquina. Ó, vamos entrar com o usuário também. Vamos limpar aqui, vamos dar um IPA, né, que é address. Ó, ela está configurada aí, né, com 92.168.30.10. Então ela já está configurada lá, né, para comunicar com o nosso servidor. Então vamos pingar para lá para ver se ela está respondendo, que é o gateway dela, ó. Tá ok, né? Então o nosso servidor aí também tá. Se a gente quiser observar, né, o arquivo, né, de configuração do IP dessa máquina, a gente vai dar um cat, né, etc network /interfaces. Esse comando é só para a gente verificar o IP, né? Então a gente pode ver aí que tá tudo configurado aí. Inclusive, né, eu configurei mais alguns parâmetros aí, ó, se vocês observarem, né? Tem o IP address, né, tem o netmask, né, tem o gateway, né, que eu coloquei 192.168.30.1, né, que a gente acabou de fazer o teste. Temos a rede, ó, que é 192.168.30.0, e temos o broadcast. Tá? Então, além daqueles três parâmetros, dos dois parâmetros, né, que a gente configurou em outras máquinas, né, no servidor. No servidor a gente não configurou gateway, não configurou rede, nem configurou broadcast, tá? Mas nessa máquina aí eu fiz essa configuração. Observa que no network e no broadcast, né, ele está com a hashtag, né, ele está com mostrando que ele não está utilizando essas duas linhas, né? Está como comentário aí, ó. Tá? Então, se eu quiser usar essas duas linhas, né, eu vou descomentar, tá bom? Bom, a gente pode limpar aqui, ó, né? A gente já viu aí que o nosso servidor www está funcionando, está com o IP configurado, né, como vocês puderam ver. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó, no cat, né, usando o cat, para vocês
Se quiserem configurar, né, o servidor DMZ de vocês podem configurar dessa forma aí, ó. Observa aqui, ó, a interface, né, que estava conectada com NAT, né? Eu comentei toda ela, ó, DMZ Primary, porque eu coloquei essa interface, deixei ela aí, porque se eu quiser comentar essa outra, né, e descomentar a primeira, eu vou poder acessar a internet, né, fazer a atualização dessa máquina, tá? Porque eu só vou ter acesso à internet quando eu fizer essa configuração no meu servidor, tá? Então, numa próxima aula aí, né, eu vou estar compartilhando a internet no servidor. Depois que a gente montar, né, aí o nosso servidor de HCP, né, tiver pronto para distribuir IP para as máquinas, eu vou estar configurando aí o acesso à internet, tá bom? Então, toda máquina que você conectar ao servidor, né, ele vai estar com acesso à internet. Vejam que essa máquina aqui, se eu pingar para fora, né, ó, vou pingar para o DNS do Google, ele não vai responder, tá? Porque essa máquina não tem acesso à rede externa, né, ou à internet, ela só tem acesso à rede interna, tá bom? Então, depois que a gente fizer a configuração, né, no servidor Debian, a gente vai ter o acesso aí tanto desse servidor www, né, como das demais máquinas clientes, né, que é a Ubuntu e a máquina Windows 7, tá? Eu vou cancelar aqui, ó, que ele está tentando ainda, né, fazer essa verificação. E agora vamos voltar lá para o nosso servidor, ó, servidor Debian, né, e vamos entrar como administrador, né, colocar esse usuário, né, como administrador. Então vou dar o sul, né, vou colocar a senha que eu digitei. Vou fazer uma atualização, ó, apt, né? Vamos testar, né, se a minha máquina está saindo para a internet, ó, ping .8.8.8, né? A gente pode observar aí que ela está navegando na internet, né? Se eu fizer esse comando ou qualquer outro, né, que teste a conectividade, google.com.br, eu estou pingando para um site, ó. Então, tranquilo, né? Nossa máquina virtual, né, o nosso servidor, ele está navegando na internet. Vamos começar a instalação do nosso servidor de HCP, né? Vamos instalar ele nessa aula. Então, vamos dar um apt update, tá? Vocês vejam aí que ele está baixando os pacotes, né? Está fazendo a atualização. Bom, pessoal, então aqui a gente acabou de fazer o update, né? Vamos fazer o upgrade também, tá? Vamos fazer o upgrade, apt upgrade. Vamos fazer a atualização logo completa aí, né? O update e o upgrade. No caso do upgrade, ele atualiza os aplicativos, né? Faz a atualização, na verdade, a atualização do sistema, né? Para a atualização do hardware, né? O upgrade, ele baixa as dependências, né, dos aplicativos que nós instalamos no computador. Tá? Então, estamos acabando aí, né? Está em 27% de atualização, né? Assim que ele terminar, nós vamos dar o comando para instalar o DHCP. Está aí no 76%, né? Isso vai depender da conexão que você tiver com a internet, né? Se você tiver com uma conexão boa,
né, uma velocidade razoável, né, um bom link aí, ele vai fazer rapidinho, né? Então tá terminando aí, ó, 92%. Ó, tá baixando mais alguns pacotes aí, né? Lendo logs de mudança, são os logs de atualização. E agora ele está aplicando, né, descompactando e fazendo essas atualizações aí, ó. Pronto, pessoal, vejam que aqui ele terminou a atualização, né? A gente fez a atualização aí usando o update, o apt update e o apt upgrade, né? Vamos limpar a tela e vamos aplicar o comando agora para instalar o DNS Server, tá? Então apt install, né? ISC DHCP Server, tá? Então esse é o comando, né, para você instalar o servidor DHCP, ó. Vou dar o Enter, né? Observem que ele está pedindo aí para responder, né, se eu quero fazer essa instalação ou não. Uma coisa que eu esqueci de colocar lá no início, né, é o "-y", tá? Depois do DHCP Server, porque aí eu já responderia essa questão aí do sim, né? Aí eu vou apertar o S, ó, e ele vai fazer a instalação dos pacotes aí do DHCP Server. São pacotes pequenos. Pronto. Aí a gente terminou, né? Ele deu o start dele aí, deu uma falha, né? Mas a gente depois vai startar esse processo aí, tá? Observa que ele deu algumas mensagens aí, né? Ele dá uma mensagem ali, ó, do dia de hoje, né? Foram 3 milissegundos. Bom, vamos limpar isso aqui, né? O nosso sistema aí, né? Foi instalado aí o nosso DHCP Server. Vamos ver a pasta padrão, né, onde esse serviço está instalado, ó, ls /etc DHCP e vamos dar Enter. Então observa aí que tem o DHCP Client, né? Tem o DHCP, ó, 6, né, .conf e o DHCPD.conf. Essa é a pasta, né, onde a gente vai fazer algumas configurações, tá? Para prover, né, os serviços no nosso cenário, tá? O nosso cenário, né, vamos ver se a gente pega esse cenário aqui, ó. Cadê? Vision. Vamos procurar aqui, ó, recentes. Cenário da prática do terceiro ano, essa prática aqui, ó. Pronto, tá aqui, né, o nosso cenário. Como vocês podem ver, ó, a gente está instalando o servidor DHCP aqui, né, nesse camarada aqui, ó, servidor Debian, e ele vai distribuir IP para esta máquina, né? Ela está aqui, né, com a referência dos IPs, mas está com IP estático, tá? E aqui no primeiro momento também na rede 20 a gente configurou IP estático, né, para a rede interna, rede 10, rede 20, tá? E aqui a nossa rede DMZ, né?
que é onde está o nosso servidor Debian, e a gente pode colocar outros servidores também, ou instalar esses serviços aqui, ó, ou criar outras máquinas, né? Então, as máquinas que vão receber IP, né, são essas máquinas aqui, ó, vão receber IP do nosso servidor. Assim como, ó, aqui é o hospedeiro, né, como a gente pode ver no cenário, é o desktop que vocês estão utilizando, ou mesmo o meu notebook aqui, né? Então, veja que ele está ligado a um access point e está saindo para a internet, ó. Então, a gente vai habilitar, né, o compartilhamento de internet aqui no Debian, para que essa máquina navegue na internet, né? Ela vai passar pela máquina virtual, passar pela máquina real e chegar à internet. É assim como o cliente, né? Linux também, Lubuntu, vai fazer o mesmo processo, assim como o nosso servidor www. Ele vai fazer esse mesmo processo saindo para a internet. Tranquilo? Então, vamos voltar lá, né, o nosso servidor, o nosso servidor Debian. Tá ele aqui, né? Já vimos aí a pasta padrão, né, onde fica armazenado, né, as configurações, está dentro de etc /dhcp, né? Deu aí o comando ls, né? ls/etc/dhcp para visualizar, né, aonde ficam armazenadas as configurações. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver quais são, né, as interfaces que a DHCP, né, o servidor DHCP vai responder, né? Como a gente pode ver aqui, ó, vamos voltar ao cenário aqui novamente, ó, ele vai responder essa interface, ó, vai responder a essa interface e vai responder a essa, tá? Vai responder aí a 3 interfaces, né? Essa e essa. Tá, então isso quer dizer que se eu colocar outras máquinas aqui na minha DMZ, né, eu posso deixar com que eles peguem IP de forma automática, tá? Vamos para a configuração, né? Vamos lá no nosso Debian. Tá, qual é o comando que a gente vai dar agora? A gente vai dar o comando vim, né? No caso, o editor de texto, né? O comando vai preceder com vim /etc default, né? ISC DHCP server, tá? Se vocês observem que eu usei a tecla tab, né? E ele foi completando aí, né? Quando ele já tem o parâmetro, né? Não tem ambiguidade, então ele já faz isso aí, ó. Aí eu vou dar enter, né, ó, e aí tá o nosso arquivo, né? Onde eu vou dizer qual é as interfaces que esse servidor vai responder. Observa que a gente tem aí a interface da versão 4 e da versão 6, ó. A gente está trabalhando aí com IP v4, né? Então a gente vai fazer essa configuração, tá? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? A gente abriu o arquivo, né, onde a gente vai anunciar, né, as interfaces que o DHCP vai responder ao pedido de IP, né? Então, a gente vai usar o inserção, né? Aperta a tecla I, tá? Abre aqui entre essas aspas duplas, né? E vai anunciar o EMP, as interfaces, né? EMP 0S8, tá? Espaço EMP 0S9 e EMP 0S10. Pronto. A gente não está anunciando a interface S3, né? Que é a interface que está fazendo o NAT, tá? E observe que a gente também não anunciou nada no IPv6, né? Aí abaixo a gente tem opções também de anunciar essas interfaces se a gente estiver usando o IPv6, tá? Eu vou apagar esse espaço que ficou aqui, ó. Pronto. Aí aqui eu vou dar um ESC, né? Para sair do inserção. Vou dar o Windows Shift 2 pontos, aliás, o X e o interrogação para salvar essa configuração. Enter. Vejam aí que ele disse que gravou, né? Uma coisa interessante, né, que eu
não mostrei para vocês ainda, mas a gente vai habilitar em outra aula aí. Eu quero que essa aula ela fique um pouco mais curta, né, em duração. Então eu vou fazer com que a gente edite aí o Vim, né, faça as configurações no Vim aí para que essa interface, né, ela venha a numerar as linhas, né, fica mais fácil da gente encontrar. Bom, então a gente já anunciou, né, essas interfaces, né, vão fazer a solicitação de IP. A gente vai dar um clear, né, para limpar a tela, acabamos de limpar. E vamos entrar agora no arquivo para fazer as configurações, né? Então, vou entrar no arquivo aí dhcpd, tá? .conf. Então vamos usar o vim, né? Barra etc barra dhcp barra dhcpd, né? dhcpd.conf. Dá enter, né? Ele na verdade aí ele criou um novo arquivo, né? Deixa eu sair aqui, vamos dar um aqui, né, de quit, vamos limpar, vamos ver aqui, né, esse, ó, dhcp, né, d.conf, né? Eu tinha digitado errado lá, então cuidado, né, quando vocês digitarem aí. Ó, ele tem que abrir esse arquivo aqui, ó, certo? Nesse arquivo, pessoal, a gente não vai trabalhar com todas essas linhas aí, tá? Eu vou apagar, vou deixar só 4 linhas aí para a gente fazer as configurações, tá? Vejam que tem uma grande maioria de comentários nessas linhas que tem o hashtag. Aí eu vou apagar aqui, ó. Para apagar é só apertar a letra DD, tá? Ó, DD, 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 DD. Isso aqui tudo a gente vai apagar, ó. Pronto. Aí a gente vai deixar o default, né, release, tá? DNS update a gente vai deixar também, né, essas linhas aqui, ó. O máximo de release também a gente vai deixar essa linha aí, né, essas outras linhas aqui a gente vai apagar, ó. Só apertando DD, tá? Se por acaso você apagar uma dessas linhas que eu estou deixando aqui, tá? Você não tem problema não. Você sai do arquivo sem salvar, ó, e ela volta, ó, DNS update, né? A gente tá deixando aí. E a gente vai pegar outra linha aí, que é o log facility, né? Vamos ver onde é que ele tá aqui. Tem um monte de linha para apagar. Ó, aqui são alguns exemplos, né, que a gente poderia usar aí, ó, tá vendo? Para fazer a configuração, quando você não tem a noção do que configurar. Tá? Eu vou sair aqui, ó, vou dar um quit, né? Ó, vou sair, tá? Vou limpar e vou entrar de novo no arquivo, ó. Da outra vez não entrou, ó, porque eu botei dhcp, né? Eu esqueci o P lá, ó. Tá? dhcp barra dhcpd, né? Ficou dhcd, aí ele criou um arquivo inexistente aí, tá? Então, ó, dhcpd, né, .conf, tá? Essas linhas, né, nós vamos apagar. Essas linhas aqui, ó, só apertar o DD, né, DD, 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 aperta o D 2 vezes. Tá? Só faltou a linha log, né? Que eu não achei aí eu pensei que eu tinha excluído, mas eu tô vendo que não. É porque ela não tem mesmo aqui, ó. Eu preciso dessas 3 linhas. Vamos ver aqui se eu acho essa linha de log, né? Ah, tá aqui, ó. Ela tá aqui, essa linha aqui que eu quero. Eu vou descomentar ela, tá? Essa linha aqui também eu quero que ela fique.
DD. Eu vou apagar logo daqui de cima, né, pra gente não ter pressionando o D 2 vezes, né, ó, pronto. Essas linhas aí são as linhas que eu quero. Agora é só segurar o D, ó. Eu quero só essas 4 linhas aí. Opa, ó, apaguei tudo de novo. Aí não tem como dar Ctrl Z, né? Key de quit. Volta de novo. Dá o DD aqui, ó. DD. Pronto. Aqui de novo, né? Aí aqui, ó. Novamente. Tá, show. Aqui, né? Eu quero essa linha. Aí vamos até lá embaixo, né? Agora aqui eu vou devagar, né? Para não apagar feito eu fiz da outra vez, que apaguei todas as linhas. Pronto. Terminei aí, deixei, né? No caso aí eu tenho as 4 linhas que eu queria deixar. Agora a gente vai incluir alguns arquivos aqui, ó, algumas informações aqui nesse arquivo. Deixei o default release aí, né? O tempo de atualização aí com 600 milissegundos, né? O máximo de release 7200. O DNS update, né? O style, né? Ficou com o nome aí, o log facility. São essas linhas. Eu vou dar um i aqui, né? Para inserir, ó. Agora a gente vai colocar aí incluir, né? Aspas duplas barra etc barra dhcp, tá? dhcp barra confs barra rede 10. Observe que você tem que digitar isso aí de acordo com o que você fez lá no seu VirtualBox, né? Veja que eu botei rede 10 minúsculo e o 10 colado, né? Sem espaço. .conf, tá? Então essa é a primeira linha, né, que eu criei. Eu não vou perder tempo, né? Vou dar um ESC aqui, ó, e vou dar um y. Opa. Ó, terminei linhas a menos, né? Vamos dar um inserção, terminei apagando aí. Vamos incluir de novo, tá? Include. Cadê? Aspas duplas barra etc barra dhcp barra confs. Essa pasta confs, tá? Ela não existe ainda, a gente vai criar ela mais na frente, mas eu já estou incluindo ela aqui no arquivo, tá? Rede 10, tá? .conf. O conf é de configuração, né? A gente fecha com aspas duplas novamente, bota aqui, né, um ponto e vírgula, e aí a linha tá pronta. Vou dar um ESC YY, né, e um P, ó. P novamente, tá? Agora a gente vai editar de novo, né? Vai dar colocar o I aqui, né? A rede 20, e aqui onde tem essa rede 10, né? A gente vai botar o DMZ, ó. As 3 redes aí, né? Que a gente vai criar lá dentro da pasta confs. Tá? Então a gente criou aí, né? A gente incluiu aí dentro do arquivo DHCP, tá? Vamos dar um ESC, né? 2 pontos, X e dá Enter. Pronto. Aqui a gente terminou de configurar, né, o arquivo do DHCP, DHCPD, tá? Agora a gente vai criar a pasta, né, com o comando, né, mkdir. Vamos limpar, né? mkdir, né, para criar diretório. E aquilo que eu disse para você, que aquela pasta confs, ela não existe. Então
etc, né? DHCP, tá? Confis, e aí a gente vai dar um enter. Pronto, a gente acabou de criar esse diretório, né? A gente acabou de criar o diretório, tá? Então a gente agora vai criar os arquivos, né? Vai criar o arquivo. Aqui a gente vai criar o arquivo, né? Dentro dessa pasta. Eu vou usar o comando touch, tá? Touch /etc /dhcp /confis, tá? Eu vou criar, né? E estou criando dentro da pasta confis, né? O rede 10, tá? rede10.conf. A gente está criando um arquivo, tá? A gente criou a pasta, né? Agora a gente está criando um arquivo. O Touch, o MKD, ele criou o diretório, né? O Touch, ele está criando um arquivo. Quer dizer, eu estou jogando ele para dentro da pasta confis com o nome rede10.conf, tá? Eu vou dar enter. Ó, acabei de criar, né? O arquivo. Não vou perder tempo, ó. Setinha para cima, o 20, né? E agora o DMZ, né? Pagar DMZ. Pronto. Dentro do nosso diretório, né? Que a gente criou lá, dentro do etc, DHCP, né? A gente criou o diretório configurações, né? Que é confis. Agora a gente vai incluir informações, tá, pessoal? Dentro desses arquivos, ó. A gente vai pegar aí o vim, né? Inserir essas configurações nos arquivos, tá? Então, agora a gente vai, né, se a gente entrar, né, na verdade, a gente pode entrar dentro desse, ó, se eu der um cat, né, /etc /dhcp, né, confis, tá dizendo aí, né, que é um diretório, tá? Mas se eu botar o DMZ, né, o DMZ, o arquivo tá lá, tá? Vou dar um ls etc, ó, cuidado para não esquecer o barra, né? etc dhcp confis. Vai dar são os 3 arquivos que a gente criou lá, ó. Os 3, né? Ó, DMZ, aí com ls eu consigo ver, né? O cat é para ver o arquivo já depois de esse arquivo tá vazio, né? Então ele não tem nada para mostrar dentro dele. A gente vai preencher esses arquivos agora, ó. A gente touch, né? A gente criou os arquivos, mas os arquivos estão vazios. Agora eu vou vir com um vim, né? /etc, né? Que é o editor de arquivo, ó, DHCP, confis, né? E agora rede 10, rede10.conf. Então a gente vai abrir esse arquivo, mas ele vai estar vazio, ó, tá vendo? Lá embaixo ele mostra o caminho, né? Então vejam, lá embaixo tem um caminho, ó, /etc, /dhcp, /conf, /rede.conf. Esse é o arquivo, a gente acabou de editar esse arquivo, tá? Agora a gente vai fazer a inclusão, né, das informações que a gente quer dentro desse... Por que a gente está fazendo dessa forma, né? A gente não está fazendo da forma como o arquivo DHCP manda, né? Aquele arquivo que a gente apagou e deixou só aquelas linhas lá. Porque essa rede ela pode aumentar, tá? Então se ela aumentar, né, eu já tenho ela distribuída, né, de forma bem organizada, né? Então cada subrede aí eu estou criando aí, né, o meu ranger de IPs. Então a gente agora vai criar o ranger, né? Então eu vou anunciar nele aqui, ó, subnet, né? Vou colocar o IP da rede, ó. O S não entrou aqui, né? Cuidado para não esquecer, ó. Quando eu digitei aqui ficou faltando, né? Então 192
168.10. Eu não vou começar pelo 2, né? Eu vou começar pelo 30, tá? Então fazer um range, ele vai distribuir a partir do IP30, tá? Aí eu vou colocar lá o netmask. Aí por que, pessoal? Não vou começar a partir do 2, né? O 1 é o gateway, né? Que a gente já usou lá na máquina, no servidor, tá? Eu vou começar do 30 porque eu estou deixando aí, né, 28 IP, né? Porque se a gente quiser configurar outros equipamentos, né, que esteja fora do range de distribuição do DHCP, tá? Então fica de reserva aí esses IPs, né? E aqui a gente vai dar continuidade aqui, ó. Netmask, né? 255, 255, 255.0. A gente deu um Enter, né? Agora a gente vai dar um Tab para organizar esse. E agora a interface, né? O interface, tá? Interface EMP 0S8. Ó, ponto e vírgula, né? Lá em cima, pessoal, a gente vai. Eu esqueci de uma coisinha aqui, ó. A gente precisa abrir parênteses, ou chaves, né, na verdade, a gente precisa abrir chaves. Eu abri uma chave aqui, né, e vou fechar chaves lá no final, lá, tá? Então, interface, né, a interface é essa. Vou colocar o range, né, que eu quero que ele distribua, tá? Ou, aqui, ó, perdão, tá? Aqui, esse range, eu vou botar aqui embaixo, aqui é 0 mesmo, né, que é rede, ó. Então corrijam aí, né? Em vez de 30, né? A gente vai começar no 30 aqui agora. Então range, né? Range 192.168.10.30, tá? Esse é o primeiro IP que ele vai distribuir, né? Pelo DHCP. E agora 192.168.10.150, tá? Ponto e vírgula. Então ele vai distribuir aí 120 IP, né? Aproximadamente. Tá? Então a gente já colocou ponto e vírgula, né? Que não pode faltar no final de cada linha. É a opção de router, né? De router option. Eu vou colocar a informação option, tá? Routers, né, de roteadores. Aí no caso aí o nosso roteamento é para a porta 192.168, né, ponto 10.1, ponto e vírgula, a linha novamente, né, option, é um option, com 2T aqui, ó, vamos para um T, né, e agora aqui é o domínio, domain name servers, é o domínio do nome, né, servers, tá? Então a gente vai colocar o do Google aí, vai colocar ele vai distribuir, né, o DNS externo, vírgula, o segundo servidor do Google, né, que é 8844, né, ponto e vírgula. Mais uma vez a gente vai colocar o option, né, broadcast, a opção do broadcast dele, né, o broadcast address, 192.168.10.255, ponto e vírgula. Aqui eu vou deixar uma linha em standby, tá? Por exemplo, vou colocar aqui uma hashtag, né? Ele ficar como DN, neg. Eu não vou usar essa linha ainda. Anknow clients. Certo? Então, estou dizendo que neg qualquer cliente desconhecido, né? Essa linha aí, ela estaria bloqueando qualquer cliente, qualquer solicitação de
de IP, né, ao meu servidor, tá? Pronto, aqui agora, né, a gente vai fechar, né, outra chave, ó, observa que lá em cima ele fecha também. E aqui a gente concluiu, né, o nosso primeiro arquivo aí. Eu vou dar um ESC, Shift 2 pontos, X e gravei, ó. Se tiver qualquer coisa errada aí, né, no nosso arquivo, tá? Ele vai dar erro, tá? Então, aí ele, tô conferindo aqui, né? Domain Name Servers, tá? Option Broadcast Address, tá? Então aparentemente tá tudo certo aí, né? Eu tô vendo aqui, tudo ok aí no arquivo. Vamos dar continuidade aí, né? A gente acabou de... Ó, vejam que eu criei, né, o primeiro arquivo, tá? Eu criei o primeiro arquivo, né? Eu criei o primeiro arquivo, né, que foi o da rede 10. Daí a gente precisa criar agora da rede 20 e da rede 30, né, que é a rede DMZ, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Para eu não ter que digitar tudo isso novamente, pessoal, eu vou copiar desse arquivo da rede 10 para a rede 20. Então eu vou usar o comando cat, o cat, barra etc barra dhcp confs rede 10.conf, sinal de maior, que é para ele enviar, né, barra etc, né, que o arquivo está lá dentro de etc, dhcp confs, né, e lá para rede, né, rede 20.conf. Então veja, o que é que eu estou fazendo com esse comando aí? Eu estou pegando os arquivos, né, que a gente já criou anteriormente. A gente criou um arquivo, né, de lá da rede 10, né, o rede 10.conf, e estou copiando tudo que está dentro desse arquivo para dentro do rede 20, tá? Vou dar o OK, ó. Ele acabou de copiar, tá? Eu vou fazer essa mesma coisa, né? Vou fazer logo, mas a gente vai editar ele também, tá? Ó, agora aqui em vez de rede 20, né, eu vou apagar esse rede 20 e botar aqui, ó, dmz.conf. Então, o mesmo conteúdo que tem dentro da rede da configuração da rede 10 vai para a rede DMZ. Pronto, acabei de fazer, né, a cópia, né? Copiando para não ter o trabalho de fazer tudo manualmente, tá? Então aqui, agora o que é que a gente vai fazer? Ó? Vamos editar o arquivo, né? E esse arquivo é da rede, ó, vou digitar o vim barra etc barra dhcp confs, né? Rede 20. Tá? Eu quero a rede 20 agora. Vou abrir ele. Observa, ó, que eu não digitei nada no rede 20, ó, mas automaticamente já está tudo aí dentro. Ó. Agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou substituir, né, tudo que é 10 por 20. Ó. Insert, né, apaga o 10, né, coloca o 20. Ó. Apaga o 10, coloca o 20. No caso 1, né? Estou apagando 1 aí, na verdade. 20 e aqui apago 1 e coloco 2. Pronto, acabei de fazer a configuração bem tranquila, né? Tudo ok. Vou dar um ESC, Shift 2 pontos X, copiei, né, e corrigi agora, e agora eu vou para o DMZ, ó. etc, né, dmz.conf. Se vocês observarem, vai estar com o mesmo conteúdo.
Deixa eu ver se eu vejo outra forma da gente substituir aí, tá? Vamos ver aqui, cadê a letra I? Opa. ESC. Tem uma forma aqui de substituir, né? Deixa eu ver se eu... Bom, aqui vamos tentar substituir, em vez da gente fazer shift de 2 pontos, vou botar o percentual, né? Cifrão, barra, 192.168.10 ponto barra, isso é o que eu quero que ele ache, né? E fazer a substituição. Então agora a gente vai vir com 192.168.30 ponto barra. Então esse comando faz com que ele substitua, tá, pessoal? Ele vai substituir em vez de eu ter que substituir manualmente. Mas se você quiser fazer manualmente também pode fazer, tá? Então agora a gente precisa botar, né, um G aqui, ó. O G é de global, né, no arquivo todo. Ele vai procurar aí tudo que tiver com 92.168.10 e substituir por 92.168.30. Vamos dar Enter. Ele deu que o comando, né, não é válido no editor. Deixa eu ver se eu digitei corretamente. Essa versão, né, pode ser que ele não... Bom, vamos fazer o seguinte, né, vamos substituir manualmente mesmo, tá? Pra gente não perder tempo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vamos substituir aqui, ó. Mas essa é a linha de substituição, tá? Só que não deu certo nessa versão. Eu fiz na versão, quando eu fiz isso foi na versão 8, tá? Essa versão é a versão 11. Então deu alguma incompatibilidade aí desse comando, né? Pronto. Tá ok, né? Tudo substituído aí. Vamos sair. X. Só uma dúvida aí, eu vou editar o 20 de novo, né? Para ver se eu editei tudo certinho. Pronto, tudo certo, né? Vamos dar o Q. O exclamação é para forçar, né? Acabei de... E agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer, ó? Reiniciar o serviço de DHCP, tá? Já foi tudo configurado, né? Tudo que a gente precisava fazer. Vamos fazer a inicialização aí, né, com System. Tem vários comandos, tá, pessoal, que a gente pode fazer isso aí, ó. System, CTL, tá? Restart. A gente vai restartar o serviço DHCP, ISC, DHCP, server. Vou dar enter aqui só pra gente ver, mas pronto, ele não deu nenhum erro, né? Então deu tudo ao certo aí, tá? Então ele reinicializou o serviço DHCP, né? Com o systemctl DHCP server, tá? Eu posso também, né, ver o status desse cara, né? Então vamos ver o status dele, como é que tá aqui, ó. Ou vamos reiniciar ele de outra forma. Aí eu vejo status. Vamos ver com init.d, ó, barra etc barra init
ponto D, né? Aí barra ISC server. Só que no final aqui, ó, a gente precisa restart. Ó, também deu OK, tá? A gente reiniciou com 2 comandos, tá? Então, anotem esses comandos, né, no caderno de vocês, tá? E agora a gente vai ver o status. Tá, vamos usar agora aqui, em vez de restart, né? Usar a palavra status. Ó, ativo, tudo certinho, tá? Então, pessoal, essa é a nossa aula, né, do DHCP, tá? Tudo certinho, tudo funcionando. O teste agora, né, que a gente vai fazer em outra aula, é verificar os computadores, se eles estão recebendo, né, os IPs. Tem que tirar aquele IP manual, né, que a gente fez anteriormente, e no caso aí, né, colocar para DHCP, para ele pegar os IPs como a gente acabou de configurar, tá? Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.